Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Compliance on Time. E hoje, nosso convidado ilustre aqui, estava conversando com ele, que é uma honra poder fazer essa entrevista, é Wagner Giovannini. Wagner, bem-vindo e obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Letícia. O prazer é todo meu. Gente, então o Wagner, eu estava brincando aqui com ele, que quase dispensa apresentações, né? O primeiro livro de compliance que eu comprei para começar a estudar essa matéria foi o dele. E o Wagner Giovannini é engenheiro eletricista, ele trabalhou durante 29 anos na Siemens, e dentre esses 29, os últimos 8 anos foram como diretor de compliance englobando a América Latina. Ele é autor de diversos livros, como eu mencionei, e hoje é sócio da Compliance Total e também da Contato Seguro. O nosso tema de conversa hoje com o Wagner é sobre canais de denúncias. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa ferramenta, já utilizam, mas existem alguns mitos e verdades, né, Wagner, que hoje a gente está aqui para falar um pouco a respeito, e eu gostaria de que você nos ajudasse a entender um pouco melhor como aplicar uma importante ferramenta de detecção de irregularidades dentro de um sistema de compliance, tá bom? Podemos seguir já para as nossas perguntas? Você quer fazer alguma colocação inicial? Claro. Não, a única colocação é que o canal de denúncia, depois que você monta um sistema de compliance na empresa, ele é o coração do sistema. Se o canal de denúncia não funcionar, o sistema inteiro não funciona. Por isso a relevância do tema, né? Perfeito. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui para você. E a primeira delas é: o que você entende como um canal de denúncias efetivo? E você acha que existem pré-requisitos aos quais as empresas devem estar atentas para contratar esse tipo de ferramenta? Uhum. Olha, acho que a primeira coisa é traduzir a palavra efetivo, né? Para um canal de denúncia ser efetivo, ele tem que funcionar. Tem que funcionar de verdade, tá? Então, o que significa funcionar de verdade? Primeiro, as pessoas precisam saber da existência do canal. Tem que saber como acessá-lo, como faz para poder entrar na ferramenta. Isso é muito fácil. Faz uma comunicação adequada e isso está resolvido. Mas para usar o canal, as pessoas precisam querer usar o canal. E aí vem o maior desafio, né? As pessoas vão precisar acreditar no canal e acreditar na empresa, tá? Então, primeiro no canal. O canal tem que ser confidencial, precisa permitir o anonimato, tem que estar disponível 24 horas, 7 dias por semana. A gente sabe que metade das denúncias chegam fora do horário do expediente. Ele tem que estar acessível a 100% das pessoas na organização e precisa assegurar que ninguém na empresa mexa nas denúncias, né? Ele precisa ser a prova de hacker, a prova de um funcionário interno manipular os bancos de dados do canal. O canal precisa ter um bom backup, né? Aí para não perder os dados. E aí eu já aproveito para dar uma dica, né? Não adianta colocar caixinha de papelão no corredor, porque não funciona, né? Não adianta colocar o telefone na mesa do diretor, de um diretor. Esqueçam, as pessoas não vão utilizar o canal assim, tá? O segundo ponto da confiança das pessoas está na empresa. Então, a empresa precisa assegurar e falar a todo momento sobre a proibição da retaliação. Tá? Precisa garantir que todas as denúncias sejam apuradas e que, se confirmadas ou parcialmente confirmadas, as denúncias terão consequência em qualquer nível hierárquico. Né? Portanto, a empresa ela precisa estruturar processos adequados para o tratamento das denúncias, desde treinar bem os seus investigadores até quem vai julgar depois no comitê de ética, porque se isso não for feito, tudo vai por água abaixo, né? Então, com isso, gente, a gente tem quase que 80% do caminho andado para um canal ser efetivo. Mas já que vai fazer, ele tem que fazer bem feito o canal, tá? Então, tem dois pontos que eu acrescentaria nessa questão da efetividade. Uma delas é uma campanha de comunicação bem feita, porque as pessoas precisam entender que usar o canal não é ser dedo duro. E vai ter muita gente contra o uso do canal. Vai ter chefe falando que para os funcionários não usarem o canal, vai ter gente que vai falar que o canal só vai trazer porcaria para a empresa, tá? Tem que acabar também com medo, ou seja, uma sensibilização adequada para as pessoas usarem.
E a segunda coisa é que o canal não funciona sozinho. Ele vai precisar de uma política bem escrita, regras bem claras na organização, treinamento, comunicação e o mecanismo de integridade, né? Um alimentando o outro, né? O canal como coração do sistema e todo o mecanismo de integridade dando sustentação para que o canal funcione bem. Tá? Então, esse aqui é um resumo do que precisa de um canal de denúncia efetivo, até para depois, na hora que a empresa vai comprar o canal, ela ter uma ideia do que ela precisa exigir desse canal externo. Maravilha. Sabe que você respondeu uma curiosidade que eu ia te colocar aqui na nossa discussão sobre a caixinha de papelão. Faz um ano e pouco, mais ou menos, que uma indústria nos procurou e colocou essa questão na mesa. Ah, Letícia, você acha que como ferramenta dentro do programa de compliance, a gente pode deixar uma urna na fábrica? E eu trouxe justamente esses questionamentos que você está dizendo. Poxa, será que a gente garante a confidencialidade do denunciante a partir do momento em que os outros vão ver que se está levando um papel na urna das denúncias? Ele vai ter que escrever. Exato. Assim, vai escrever com a letra dele. Perfeito. Fornecedor, como é que um fornecedor vai vir aqui fazer um relato? Né? Ele tem que entrar na empresa para colocar o papel. Então, concordo com você que existe um entendimento, às vezes errôneo, uma boa vontade de querer fazer alguma coisa para não deixar sem fazer, mas tem que tomar cuidado para não colocar os pés pelas mãos. Às vezes é melhor não ter do que ter algo que funcione de forma errada ou que mais prejudique do que agregue no dia a dia da empresa, né? E aí eu acompanhei vários exemplos de empresas, Letícia, que puseram a caixinha de papelão ali, e sabe que tipo de denúncia que vem? A comida do restaurante estava fria, o corrimão da escada estava torto, o degrau está escorregadio. É isso. Você acha que alguém em sã consciência vai escrever o meu chefe está fazendo corrupção, vai pegar lá o papel e vai colocar na urna? Não vai. Isso aí é típico de gente que quer fazer algo para dar um check in the box, dizendo que tem um canal. Não funciona. E aí você mencionou um pouco da descrição da palavra efetivo, né? A gente tem aí efetivo, eficaz, esses debates em relação à significância de cada uma dessas palavras, e eu anotei aqui alguns elementos importantes ou ingredientes que você trouxe, né? De ser confidencial, de garantir o anonimato, o acesso a todos, e aqui a gente já pode desconstruir a questão da caixinha. Disponibilidade 24/7, ser a prova de fraudes, porque o canal... tem pessoas que não entendem a distinção entre as frentes possíveis de canal, né? Que tem o telefone, pode ter a plataforma digital, a plataforma web, pode ter caixinha também, se for o caso, enfim, mas é um sistema quase, né? São várias frentes que compõem um bom canal, digamos assim, dependendo principalmente do público do teu negócio. É verdade. É isso mesmo, Letícia. Quando você tem um canal, não significa que é um canal único. Você pode ter diversas formas diferentes. É óbvio que o canal, o 0800, com um atendente especializado do outro lado para conduzir a conversa e obter as melhores informações, ele é, de longe, a forma mais efetiva de você obter uma denúncia. Até porque sabemos, né, o brasileiro não sabe escrever muito bem, né, de forma geral. E colocar as suas ideias num papel, não é todo mundo que consegue, mesmo os universitários, tá? Ele pode achar que ele colocou a denúncia muito clara e quem está recebendo aquilo lê e não consegue entender aquilo. Como é que ele vai fazer para investigar? Então, o 0800 ele tem um papel extremamente relevante. Também anotei aqui que você falou de acreditar, coloquei com as minhas palavras, né? Mas acreditar no processo e na empresa. Eu acho que mais do que quem está por trás, porque as pessoas mudam, o processo tem que ser firme, e fecha com a sua fala da campanha de comunicação bem feita, com uma sensibilização adequada, e as políticas e regras robustas que reflitam no papel o que acontece na realidade, não sejam só uma proforma engavetada. Isso. Wagner, até onde pode ir o prejuízo de um canal de denúncias mal implementado ou mal gerido? Bom, os prejuízos são inúmeros, tá? Daria para a gente ficar aqui talvez um debate inteiro só para falar de prejuízo, mas veja só, vamos fazer algumas reflexões juntos, né? Se o canal não funciona, a empresa está jogando dinheiro fora. Ele não funciona, você está pagando alguma coisa, então você já está tendo um prejuízo aí, tá? Se as pessoas não confiam no canal, corre-se o risco de apenas mal intencionados usarem, né? Então você vai começar a receber só denúncia de má fé.
Então, veja só a perda de tempo de você ficar recebendo denúncias falsas o tempo todo. Se o canal não funciona também, coisas erradas vão continuar acontecendo, porque ninguém vai usar o canal, né? Veja só exemplos que nós temos de diversas empresas que estavam na Lava Jato, muitas delas possuíam o canal de denúncia, muitos funcionários delas sabiam dos graves problemas que estavam acontecendo, e a pergunta que nós já sabemos a resposta: quantas pessoas denunciaram? Zero. Ninguém. Ou seja, muita coisa poderia ter sido evitada se o canal funcionasse. Outra coisa, um canal sem proteção, tá? Pode acontecer um vazamento. Você já pensou chegar uma denúncia na empresa, mesmo que seja uma denúncia falsa? Chega uma denúncia contra o presidente. Olha, o presidente está fazendo corrupção. Tá? Você já imaginou o dano que isso pode causar se isso aí vazar pela empresa? Isso aí pode afetar até as ações da Bolsa. Fora a reputação do presidente. Ou a reputação de outras pessoas que podem ser denunciadas, né? O próprio compliance officer. Chega uma denúncia contra o compliance officer, imagina se isso vazar, como vai ficar? E depois ninguém vai lembrar, né, que ele foi inocentado. Tem também o canal, se o canal não for confidencial como deveria. Então ele pode vazar alguma coisa. Imagine contra você, né? Letícia é uma funcionária da empresa, alguém faz uma denúncia de má fé contra você. Se a coisa não é confidencial, você não vai conseguir apagar isso mais. Vão botar um carimbo na sua testa e depois não vai sair. Tem também, olha, uma gestão despreparada para cuidar do canal. Imagine, tem muitos casos de que quem cuida do canal nem sabe o que ele tem que olhar para saber se o canal é efetivo ou não. De repente, as pessoas estão insatisfeitas, não estão usando o canal, e o responsável vai lá no conselho, por exemplo, e fala: olha, nosso canal está funcionando uma maravilha. Então, são prejuízos assim inúmeros. E tem, acho que, talvez 2 que merecem destaque. Tá? Um deles, por exemplo, nós sabemos que tem estatísticas, né, divulgando que as empresas perdem 5% do faturamento bruto anual, quer dizer, todo ano perde 5% do faturamento, por conta de fraudes, por conta de roubos, por conta de processos de irregularidades na organização, processos errados. Né? E quando você tem um canal de denúncia efetivo, você já consegue resolver de cara 60% desse problema. Então, quando o canal não existe ou não é efetivo, você está perdendo dinheiro na sua empresa. E o segundo ponto, né? Hoje, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim, metade das denúncias estão relacionadas ao ambiente de trabalho, ao relacionamento humano. Quase, assim, na grande maioria, a questão de assédio. E assédio numa empresa afeta clima organizacional, retenção de bons funcionários, de talentos, afeta produtividade, afeta muita coisa. Então, quando você não tem um canal efetivo, os assédios vão continuar acontecendo. Então, veja só, daria para a gente ficar falando de prejuízo aqui, acho que a tarde toda. Tá? De fato, uma pena executivos não terem percebido ainda o quanto que se perde por não ter um canal funcionando de maneira adequada na empresa. A gente pode até fazer uma provocação aqui de até onde eles realmente não perceberam a importância, até onde eles não querem, né? Onde não quer. Tem os 2 casos, tá? Tem de tudo, né? Mas olha, eu gostaria de ressaltar esses 2 pontos. Eu anotei tudo que você falou aqui nessa resposta também. Mal intencionados usarem, denúncias falsas chegarem, o carimbo, entre aspas, em denúncias infundadas em colaboradores que não tenham cometido irregularidades, vazamento das informações. Mas o gasto desnecessário, acho que é um apelo importante das empresas pensarem de investir em algo que não vai ser ou vai ser subutilizado, com o potencial que tem de contribuição para o segundo ponto que você falou, que é a cultura, é o clima, é o que aquela empresa gera como um intangível e benefícios do seu próprio negócio para o cliente final, no caso de B2C ou B2B para os seus parceiros, fornecedores, e para o seu colaborador. Hoje, eu tenho falado muito disso nas nossas entrevistas, nós estamos vivendo esse, entre aspas, novo normal, em que consumidores e próprios funcionários, você, por exemplo, é uma pessoa que, se quisesse voltar para o mercado, pode que quase escolher onde você vai trabalhar. Você vai querer trabalhar numa empresa que sustente um compliance da boca para fora, mas não aplique isso na sua cultura, no seu dia a dia. É contra os seus valores e cada vez mais nós observamos essa migração
das pessoas buscando propósito e atuar em empresas com culturas efetivas, sólidas. E quando você fala de que 50%, acredito que em alguns casos até mais, são relacionados a condutas ou a relacionamento humano e traz o assédio, olha o link que a gente pode fazer, e também dá para aprofundar na densidade desse conteúdo em uma conferência só para isso, de afeto ou efeito colateral em cultura, em clima, em produtividade, que aqui a gente já fala um pouco mais a língua do empresário e sensibiliza no sentido de a gente tem uma ferramenta, te disponibiliza uma ferramenta que vem ao encontro de reduzir essas fraudes, imagino que você faria com 5% a mais desse faturamento que não precisaria ser perdido. Eu sempre brinco, né? Uma estrutura de um estado, de um município, de uma empresa, o que faria com 5% a mais na sua arrecadação? E os impactos positivos que isso tem também no seu ambiente, né? Desculpa, até um pequeno ajuste no que você falou. 5% no faturamento, em muitos casos, é mais do que o resultado líquido da empresa. Perfeito. Então 5% ele pode dobrar o resultado da empresa. Não é? Porque esses 5% eles são direto na veia do resultado financeiro. Então, é um negócio muito sério, não é simplesmente 5% a mais no faturamento, não, é 5% de resultado líquido na empresa. É Perfeito. Muito grande, muito grande. É importante trazer essa reflexão, porque acho que às vezes as pessoas não veem essa materialização na ponta do lápis, na tabela, na planilha, e também nos seus processos, no dia a dia, no clima, numa cultura. Gostei muito dessas colocações que você fez por juntar, então, a esfera qualitativa com a quantitativa. E emendo aqui na nossa terceira pergunta, que é: canal de denúncias interno ou externo? Qual é a sua opinião? Bom, aí nós vamos entrar numa batalha entre o efetivo e o não efetivo, tá? Eu desconheço, pode ser ignorância minha, tá? Apesar de trabalhar há 15 anos no mercado com isso, mas eu desconheço um canal de denúncia interno que seja efetivo de verdade. Pode até existir uma exceção, tá? Mas normalmente, quando a gente vai numa empresa, ele tem um canal de denúncia interno, na segunda pergunta o responsável já não consegue responder mais sobre a efetividade do canal. Isso é o que eu tenho visto, tá? Nós, né, a Contato Seguro, nós somos uma empresa que fornece canal de denúncia no mercado. Então, a gente compara quando nós temos uma empresa que tinha canal interno e a gente traz um canal externo para substituir esse canal anterior. Na média, Letícia, a quantidade de denúncias cresce 6 vezes. Tem casos de 20 vezes. E cliente fala, olha, eu tinha um canal, achava que era ótimo, depois que nós colocamos o canal da Contato Seguro, né, as pessoas passaram a acreditar mais, 20 vezes mais denúncias. Ou seja, a empresa começa a ter uma riqueza de informações que ela não tinha antes. Uma riqueza de coisas que ela pode resolver, pode melhorar, que ela não tinha antes. Tá? Sem contar a questão de você assegurar, como uma empresa profissional, todos aqueles aspectos da efetividade. E também outra. O canal externo normalmente é muito mais barato do que a empresa montar uma estrutura interna para atendê-lo. Tá? Você colocar uma pessoa capacitada, bem treinada para receber as denúncias, né, que vai conseguir extrair do manifestante as informações que precisa. Normalmente a pessoa interna não tem essa capacidade, né? Ela acaba fazendo o canal de denúncia junto com outras atividades. E aí a efetividade, olha, despenca. Então, no meu modo de ver, não tem assim nem comparação a gente falar de canal de denúncia interno ou externo, tá? Assim, é uma competição assim completamente injusta, tá? Com relação à efetividade. E hoje, num mundo em que quem tem informação tem poder, como você falou, né? Isso aumenta em 20 vezes a quantidade de denúncias. Imagina a visão que esses gestores podem ter em relação aos seus processos Sim. E a melhoria da condição do ambiente, se forem subsidiados, se tiverem munição para trabalhar. Porque não adianta você estar num ambiente que você não enxerga nada, você não vai saber o que fazer, ou vai dar tiro para tudo quanto é lado, não acertando no que precisa. Eu acho que essa precisão do que vem é fundamental para que haja melhorias efetivas. Do contrário, fica se enxugando gelo ou aplicando controles, que nós chamamos de enxugar gelo, né? É verdade, enxugando gelo. Wagner,
Por que é importante ter um canal implementado e tem algum melhor formato ou ele depende do tamanho da empresa? Bom, a importância de você implementar um canal foi tudo isso que a gente falou. A gente quer ganhar, até o canal ajuda até na competitividade da empresa, né? Se a empresa tem um resultado melhor, ela tem processos melhores, melhores produtividades e tudo mais, isso é inevitável a gente fazer essa correlação, tá? Com relação aí ao tamanho da empresa, é óbvio que o investimento no canal ele depende do tamanho da empresa, porque normalmente os canais eles custam de acordo com a quantidade de utilização. Se você tem uma empresa de 20 funcionários, obviamente ela vai ter a utilização muito menor do que uma empresa de 20 mil. Tá? Então o preço é mais ou menos proporcional, não chega a ser proporcional, mas tem uma relação com o tamanho da empresa. Mas o canal em si, ele deve ser igual. O canal, tanto na empresa grande quanto na empresa pequena, todas as suas funcionalidades para assegurar a efetividade tem que ser igual. Vou dar um exemplo para vocês aqui, até fica como curiosidade, né? Nós temos clientes grandes como Petrobras, Caixa Econômica, Tigre, Rede Globo, empresas gigantes. E temos também empresa pequena. Eu tenho uma empresa com 2 funcionários. Eu já ouvi assim, a pessoa falou, o quê? Então um sócio vai ligar para o outro para reclamar? Como é que funciona isso? Mas eles esquecem que o canal é aberto para o público. E essa empresa de 2 funcionários, eles recebem denúncias sobre fornecedores, sobre parceiros, falcatruas em processos concorrenciais que eles estão participando, um determinado despachante. Então, a empresa ela se beneficia, ela está conosco há mais de 3 anos, está super contente com o canal. E esse canal dessa empresa de 2 pessoas tem as mesmas funcionalidades que o canal da Petrobras. Tá? Então, assim, o canal ele é o mesmo, ele só muda a questão da utilização. E não ter um canal de denúncia é aquilo que nós falamos. Nós estamos permitindo as irregularidades, estamos permitindo perdas financeiras, roubos, fraudes. Isso vai continuar. E o custo do canal ele é ridículo, ele é irrisório perto do benefício que pode trazer. Nós temos exemplos, Letícia, de empresa que implantou o canal e no primeiro ano de utilização descobriu uma fraude de 30 milhões de reais. Ele vai pagar o canal por 1000 anos, sei lá, não sei quantos anos só com isso. Né? Sem contar, tem outros exemplos, né, de o canal ter prevenido um incêndio criminoso que ia acontecer no galpão. Teve um caso também bastante emblemático de uma denúncia que chegou num sábado à noite de uma pessoa que ia matar o outro no alojamento, tá? E nós conseguimos via canal acionar a polícia tal e evitar que isso acontecesse. Olha só, evitou uma vida, né? Uma perda de uma vida. Tá? E o canal também aparece muito em empresas familiares, né? É o sócio, é o cunhado roubando do dono, né? E sem o canal você acaba não descobrindo. Então, independentemente de onde do tamanho da empresa, onde esse canal vai ser implementado, um canal efetivo ele tem que de fato existir e tem que ter as mesmas funcionalidades em todos os tipos de empresa. Tá? Excelente, tuas colocações foram muito precisas no sentido de desmistificar um pouco a utilização do canal só por empresas grandes, que é o que alguns profissionais e alguns empresários acham também, né? Você deve ouvir isso. Ah, não, mas a minha empresa aqui é pequena, tem 5 pessoas, não preciso disso. Vou colocar a caixinha lá, a urna. E aí o pessoal coloca a denúncia escrita no papelzinho dentro. Você traz exemplos da vida real. Eu gosto de conversar com vocês aqui, fazer essas entrevistas, porque são pessoas que têm experiência e nos provam. Uma pessoa se faz com o que faz, não com o que diz, e você traz elementos práticos, vividos, casos reais, mostrando o porquê que essa ferramenta não é só exclusiva, entre aspas, e deve ser aplicada, inclusive, por qualquer tipo de organização, primeiro, segundo e terceiro setor. Trouxe aqui a questão do faturamento, das perdas que acontecem, da melhoria de cultura, de clima. Organizações são feitas por pessoas. Se nós tivéssemos automatização de tudo, talvez o nosso trabalho de compliance ficasse mais fácil e tivéssemos um escopo um pouco diferente. Mas enquanto precisamos de recursos humanos para sobreviver e trabalhar, também estaremos
sujeitos a que fraudes aconteçam. Wagner, ok, já entendemos então como funciona um canal, o que é um canal efetivo, você nos trouxe vários elementos e deu exemplos inclusive de empresas que têm utilizado, né, a tua ferramenta. Agora, para haver esse anonimato, né, haver esse contexto favorável, a gente precisa ter um apanhado de elementos coexistindo, digamos assim. Tem alguma novidade, alguma cereja no bolo, alguma dica especial que você diria, olha, o diferencial de um bom canal é isso, e um canal que pode funcionar, mas não ser tão assertivo na coleta e no processamento desses relatos, é esse. Então, o que você diria assim como um diferencial para essa ferramenta? Bom, o que nós falamos até agora é assim o basicão, né? O básico de um canal de denúncia efetivo e tal. Mas tem uma coisa que nós fazemos com a Contato Seguro, a minha empresa, que praticamente não existe no mundo, tá? Nós buscamos aumentar a efetividade do canal, colocando como atendentes do 0800 100% de psicólogos formados. E essas pessoas são treinadas em investigação. Aí muita gente pode perguntar, mas espera aí, para que o psicólogo no canal de denúncia? Então, aí já faço uma reflexão para quem está nos assistindo. Se alguém já fez uma denúncia no canal, sabe que na hora que você pega o telefone, você está tenso e não vê a hora de desligar o telefone. Então, se isso acontecer, a denúncia vai sair mais ou menos assim. Eu sei de um chefe que está trabalhando lá no interior e está fazendo corrupção com um agente público num projeto gigante e desliga o telefone. Tá? E aí você pega aquela denúncia, como investigador, zero chance de você investigar, porque você não sabe quem é o gerente, você não sabe qual é a cidade, você não sabe nada. Porque a pessoa estava tensa, não via a hora de desligar. Qual é o papel do psicólogo? O psicólogo baixa o estresse do manifestante. Ele conversa com o manifestante, ele cria lá o tal do rapport, né, que a gente fala na investigação. Ele cria aquele senso de credibilidade entre os dois. E aí ele consegue, com a conversa, então deixa de ser uma denúncia e passa a ser uma conversa com o atendente, porque o atendente ele tem um bom nível para conversar. Né? E extrair do manifestante todas as informações relevantes para aquele caso. Então, se o manifestante, por exemplo, ele não sabe o nome do gerente, o psicólogo vai falar, escuta, como que é o gerente? Ele é homem ou mulher? Ele é alto ou ele é baixo? Ele tem bigode? A mulher tem cabelo curto ou tem cabelo comprido? A cidade, não sei o nome da cidade, mas nós estamos falando da cidade do sul ou do norte. Você começa a restringir, até que daqui a pouco você sabe, olha, é uma cidade do norte. O gerente é uma pessoa de cabelo curto, uma mulher de cabelo curto. De todos os gerentes que eu tenho, só tem uma pessoa, é a fulana de tal. Então, eu consigo trabalhar em cima disso. Um detalhe interessante nesse processo, os canais de denúncia, tem um número em média, né? Aí também não existe, acho que nenhuma estatística com isso, dizem que o canal leva mais ou menos de 8 a 10 minutos uma denúncia para ser feita. Sabe quanto leva o nosso canal? Em média, 42 minutos. Assim, é quase que uma sessão de terapia que a pessoa faz. E mais interessante que isso é que o denunciante, em muitos casos, além de falar, olha, o meu chefe está fazendo corrupção, às vezes ele fala, olha, tem mais uma coisa, tá? Ele também faz assédio, ele roubou não sei aonde. E aí começam a aparecer outras coisas na conversa que numa denúncia normal não viria. Então, essa novidade, que não é bem uma novidade, porque a gente já está atuando assim em todos os lugares, o nosso canal traz de benefício para o cliente. Com isso, ele reduz muito o seu esforço na investigação, torna a investigação muito mais assertiva e a chance de resolver os seus problemas. Então, essa é a cerejinha do bolo no canal de denúncia que eu poderia comentar com vocês. Entendi, perfeito. A gente saber conduzir, então, para extrair de melhor, num melhor paradoxal aqui, né? O que a pessoa tem para nos dizer, para que, de novo, sirva como um subsídio e essa pessoa preparada por trás do atendimento saiba orientar, saiba perguntar, entendendo o momento que ela está passando, já deve ter passado por vários outros steps
que o próprio denunciante às vezes tinha como uma dificuldade, né? Porque até ele pegar o telefone e ligar, eu imagino que seja assim, um processo quase de autoconhecimento, né? É uma batalha mesmo, não são todas as pessoas que se deparam com uma não conformidade e ali na hora já ligam. Pensam, tem medo, tem questão do anonimato, né? Que às vezes isso não está claro, e aí existe retaliação também, né? Rádio Corredor, eu já ouvi esses dias numa empresa que a gente estava atendendo, uma pessoa falou, não, aqui a gente tem o canal, mas todo mundo fica sabendo do que acontece, né? Então ninguém usa. Nesse nível, embora o canal também fosse externo. Então é aquilo que a gente falou, é o processo. A ferramenta pode existir, mas se o processo não está bem fundamentado, não faz sentido nenhum, né? Atrapalha tudo. E outra, né? Imagina você com aquela batalha, ligo, não ligo, ligo, não ligo, ligo, não ligo. Pega o telefone, liga, aí toca uma musiquinha. A sua ligação é muito importante para nós, espera o telefone. Numa dessas, desliga. Tá? Então, tem todo um aparato por trás para fazer com que o canal funcione bem, para funcionar direito e traga, de fato, todas as informações para a empresa ter aí os seus benefícios, né? Perfeito. Tem uma ciência por trás. Eu imagino. Wagner, olha, te agradeço muito, foi uma aula para mim, aprendi muito sobre denúncia, sobre investigação também, um pouco mais da ferramenta tua também, fiquei conhecendo. Queria ver com você se tem algumas recomendações finais para deixar aqui para a gente e deixar de novo meu agradecimento, sou uma grande fã sua e foi um prazer poder ter essa conversa e esse aprendizado. Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado aí por essa oportunidade, né? Só fazer assim um breve resumo, né? Lembrando que empresas sem o canal perdem dinheiro, tá? É mais barato você ter um canal profissional externo do que tentar criar algo efetivo internamente. Um canal só para dizer que o canal funcionando com sinônimo de efetividade, vamos esquecer aquela questão da caixinha de papelão, telefone na mesa do diretor, porque não funciona. E para maximizar os benefícios do canal, você ter os processos no entorno para que a coisa funcione bem. Então, esse seria o resumo da nossa fala de hoje aqui. Fica aí um agradecimento a você, a todos que nos ouviram, que participaram aqui, e desejo um sucesso para todo mundo aí nessa busca de construir um Brasil melhor, com mais ética e integridade. Muito obrigado. Obrigada também, até uma próxima, nos vemos. E sucesso para todos mesmo, né? Obrigada mesmo. Isso mesmo. Até mais. Até lá.